Eu quero continuar uma palavra que Deus nos deu, que está escrito em Filipenses, capítulo 3, não é? Capítulo 3, versículo de 1. Na verdade, eu quero ler só os versículos do 12 ao 21. Filipenses 3, versículos do 12 ao 21, que diz assim: Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu vou ler até do versículo 13 e 14. Vamos ficar nesses dois versículos. Esta palavra, não é a terceira parte dela, eu quero compartilhar com você hoje à noite, não é? Para que você entenda a importância de não se mudar a direção. Não mude a direção jamais. É impressionante as pessoas que começam bem, mas não terminam bem. Ou pessoas que começaram muito ruim na vida, mas de repente se refizeram e terminaram ruim. Tiveram como que essa curva da pandemia, não é? Começou ali, sobe e desce de vez. O grande sacada para nossas vidas é a gente começar bem, continuar bem e terminar bem. Se você, porventura, está me ouvindo e dizendo assim, mas eu não comecei bem a minha vida, eu fui um filho desobediente, eu fui um mau marido, não é? Eu não fui uma pessoa lá, essas coisas, eu desperdicei a oportunidade. O que Deus está te dando agora? Ele está te dando a oportunidade do refazimento, para que você possa se refazer e ter e construir um fim excepcional na presença do Senhor. É do ser humano, irmãos, nós precisamos nos refazer sempre, para a gente chegar ao fim das nossas vidas, olhando para trás, com alegria, não é? Com orgulho, um orgulho santo, dizendo, eu cumpri aquilo que Deus me deu, e eu caminhei na direção que o Senhor me deu. É por isso que eu li esse versículo, e ele é chave em todas essas três ministrações, não é? Avançando, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para a frente, olhando para o alto, onde está o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O escritor aos Hebreus confirma isso. Há quem diga que foi Paulo, outros dizem que não, mas o escritor aos Hebreus, lá no capítulo 12, versículo 1 e 2, ele também confirma essas coisas. Ele diz, olha, vamos jogar fora. Ele usa esse termo, essa terminologia. Vamos jogar fora os pecados, o pecado que nos atrapalha, para que a gente possa correr a corrida que nos está proposta, né? Recheada de Jesus, olhando para Jesus, crescendo em Jesus. Né? O escritor estava dizendo assim para nós não somos seres apenas desta terra. Nós somos seres metafísicos, nós temos uma continuidade que vai além daquilo que eu sou como ser humano. E é isso que nós precisamos aprender, irmãos, porque se nós nos agarrarmos a esta terra, nós nos tornamos, né, os mais miseráveis de todos os homens. Há pessoas que são tão pobres que a única coisa que têm é dinheiro. Há pessoas que só olham para esta casa, só olham para este mundo. E o que a palavra de Deus está dizendo para nós é o seguinte: pare de olhar para baixo, olhe para cima. O desafio para aqueles que andam com Deus sempre é olhar para cima, olhar para o alto. Deus está dizendo, sabe o que para a gente? Sabe o que a Bíblia está nos ensinando? Que a gente precisa buscar um embelezamento em Deus. Essa terra é feia, não é? As coisas delas, não é? Deste mundo. E quando eu falo mundo, não a natureza em si, porque ela expressa também a beleza do Criador, mas o sistema mundano, não é? O João escreve em 1 João 2,15 e 17, ele diz, o mundo passa. Olha, esqueça as coisas desse mundo, não é? Nós não somos deste mundo. Enfim, o que eu quero te animar é para que você olhe para cima, sabe? Para que você enxergue o que está diante de você e acima da tua cabeça. O diabo sempre, ele vai fazer de tudo para que eu e você, nós percamos esta dimensão dos céus, para que nós percamos a dimensão da glória,
para que a gente perca a dimensão de Jesus. Então ele vai tocar muitas vezes nas nossas finanças, e Deus permite isso inclusive, não é? Ele investe contra a nossa família, ele investe contra a nossa saúde, e ele tocando essas áreas, ele tem um propósito maior, que é exatamente de tocar a tua fé e o teu relacionamento com Deus. Se ele conseguir tocar a minha fé e o meu relacionamento com Deus, eu perco a direção e eu começo a andar em círculos, não é? É aquela história do cachorro que cai da mudança. Ele não sabe para onde vai, nem como, nem de onde ele veio. Quem perde o rumo, o norte fanal, como diz o nosso cantor Vitor Moura, né, na sua canção, lá no Homem Lunar, quem perde o norte fanal, ele perde a direção. O que é o norte fanal? É aquilo que produz, aquilo que mostra, aquilo que guia, é a bússola, é aquilo que nos orienta, e Jesus é a nossa bússola, o céu é a nossa bússola. É tanto que Paulo aqui em Filipenses capítulo 3, ele vai dizer que a nossa cidade, 3:20, a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então a nossa cidade não é desta terra. A terra a gente passa uma temporada, não é? E ela é muito boa, por sinal. Deus tem dado muita graça, derramado graça, se revelado aos homens, levantado homens para ajudar homens, não é? Cuidar. Mas a nossa cidade, irmãos, ela é celestial. A nossa cidade realmente, a nossa cidadania dos céus, a nossa cidade é lá de cima. Nós estamos vinculados com Ele, nós estamos ligados a eles. Por isso que o mesmo apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 3, versículo de 1 a 3, ele diz: pensai nas coisas que são do alto, busquem as coisas que são do alto, não das que são da terra. Não é porque essa terra passa, mas as coisas que são do alto, não é? Aquelas que estão ocultas em Cristo Jesus, ou seja, estão nele, guardadas nele. Estas coisas são elas que nos direcionam, são elas que nos guiam, são elas que nos trazem a alegria de se viver nessa terra. Quem perde essa dimensão, queridos, vive uma vida afobada, cheio de desespero, não é? Há pessoas suicidando, inclusive, de tantas dívidas. A vida dele era esta, estava enraizado nisso, não é? Um dia desse eu ouvi um testemunho, na verdade uma palavra de alguém que fora considerado o 8º homem mais rico do mundo, não é? E aconteceu alguns infortúnios na vida dele, que ele perdeu muita grana, aliás, respondendo até processo. E ele disse algo que mexeu comigo. Ele disse assim: olha, hoje eu ocupo do centésimo, eu sou o 200. Eu ocupo a linha de número 200. Eu sou o homem, o 200º homem mais rico desse mundo. Mas eu me sinto como um pobre. Eu estou sofrendo. Não podiam fazer isso comigo. Eu tinha um sonho de me tornar o primeiro homem mais rico do mundo. E ele é brasileiro, inclusive. Mas deixe-me falar, que eu não quero ficar falando da vida de ninguém. Mas eu quero mostrar para você o homem que tem um coração apenas amarrado e agarrado às coisas desta vida, não é? Quaisquer situações, ele entra em desespero, porque o mundo, a cidade dele é nesta terra. O que a Bíblia está chamando a minha atenção e a sua, é para a gente desprender, para que a gente tenha um coração desprendido daquilo que nós somos, daquilo que nós fazemos e daquilo que nós temos. Eu trabalho como se não trabalhasse. Eu vivo nesta terra como se não vivesse. Eu procuro abençoar todos que estão ao meu redor. Mas, na verdade, eu quero levar o maior número de pessoas comigo para a minha cidade. A morada celestial. É o que Paulo está dizendo aqui em Filipenses capítulo 3, versículo 20. E é o teu desafio também. Não permita o diabo tocar a sua existência. Não permita o diabo colocar a sua cabeça somente para baixo. E eu estou dizendo isso com um argumento bíblico. Lá em Lucas, no capítulo 13, versículo 11 a 13, mostra uma mulher que andava há 18 anos encurvada. Essa mulher vivia encurvada, olhando para baixo. Ela não conseguia olhar para cima. Quando ela se encontra com Jesus, a Bíblia diz que Jesus expulsou dela um espírito de enfermidade. Está aí, enfermidade tem espírito. E neste caso aqui era um demônio. Era um espírito imundo que a amordaçava e que a fazia olhar para baixo. Há pessoas, meu amigo, que quaisquer coisas que desta terra venham aos seus ouvidos, lhe fere profundamente.
Há pessoas que hoje são levadas somente pelos seus medos, pelas suas fobias, pelo que eles acham que são. Não acreditam naquilo que Deus diz que é, mas acreditam naquilo que o mundo diz que é. Ah, você é feio, e se alguém disser isso para mim, a pessoa se entristece profundamente, olhando para baixo. A pessoa, você é magro, e a pessoa olha para baixo e vive aquele karma infeliz, porque o mundo diz que ele está vivendo isso. Você é pobre, e ele olha para baixo. Você é negro, e ele olha para baixo. Você é gordo, e ele olha para baixo. E vive aquele karma como se fosse o fim. São pessoas ainda cheias de almas, não é? Almáticas. São pessoas voltadas somente para esta terra. O seu negócio não vai bem, agora a pandemia vai lhe destruir, você vai morrer. E a pessoa se prende a isso. Eu quero que você olhe para cima, irmão. Minha irmã, eu quero que você olhe para cima. Você é o que Deus diz que você é, não é o que os outros dizem. Não é por isso que o sábio lá em Eclesiastes, ele chega a dizer assim, olha, não des muitas atenções ou muita atenção a todas as palavras que dizem sobre ti. Sabe por quê? Porque você não se decepcionará ouvindo o seu próprio servo te amaldiçoar. Pessoas que vivem somente ouvindo as coisas deste mundo, elas vivem em depressão, em tristeza profunda, em amargura. As emoções, o coração dele e dela são presos às coisas das pessoas, ao que se tem e o que se não tem. O que vai ser de nós? O que vai ser de mim? Queridos, em nome de Jesus, creia pelo menos esta vez na palavra. A palavra diz que você é isso? Claro que não. Você é filho, você é chamado, você é restaurado, você é cidadão do céu, você é redimido pelo sangue de Jesus, você é um homem e uma mulher que Deus te encontrou e te salvou, te libertou. Quem é você? Você é o que Deus diz que você é. Então não se prenda a esta terra. O maligno vai querer falar muitas coisas ao teu ouvido. Por isso que em Mateus capítulo 4, versículo 4, Jesus diz, nem só de pão viverá o homem. E ele estava dizendo isso para o diabo. O diabo estava tentando com aquilo que era fisiológico, com aquilo que era necessidade premente, com aquilo que era da terra. Fez lá não é? Interessante que o diabo nunca faz nada para ninguém. Por que ele não levou o pão para Jesus? Ele chegou e tentou Jesus, não é? Mas Jesus diz, olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Sabe o que direciona a tua vida? A palavra que sai da boca de Deus. E eu quero profetizá-lo que você é cidadão do céu em nome de Jesus. Sabe, o diabo ele não faz nada sem que ele não tenha alguém para que ele possa usar. Não é? Por que ele não levou o pão para Jesus? Ele chegou e disse, transforma essas pedras em pães. Ele sempre vai fazer isso. Ele sempre usa coisas desta terra para fazer com que você viva nesta terra. Para fazer com que você viva preso às coisas desta terra. Mas ele não leva nada, ele não levou nada. Ele tentou pela palavra. O que guia a tua alma é a palavra, mas que seja a palavra de Deus, não a palavra do diabo, não a palavra do mundo, não a palavra das pessoas. Por isso que Jesus disse que nem só de pão nós viveremos, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Não é? Lucas 11, 28, ele diz antes, bem-aventurado é o homem, aquele ser humano que ouve as minhas palavras e guarda no coração. O que você tem guardado no seu coração, irmão? O que você tem guardado no seu coração, irmã? Não é? Será que o que você tem guardado tem aumentado a tua fé ou tem arrancado a tua fé? Romanos 10, 17 diz para a gente que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Você não vai crescer em fé, você não será uma pessoa de sucesso sem que você tenha a palavra enraizada em você. Então, se você tem a palavra, você é um homem cheio de fé. Se você tem a palavra, você é uma mulher cheia de fé. Você vai passar por lutas, por crises, vai chorar, mas você vai superar, porque você é uma pessoa cheia de fé. Não é? A palavra diz, Marcos 7, 24, né? Que todo aquele que escuta as minhas palavras e a coloca em prática é semelhante a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha.
Então, quando você ouve aquilo que você precisa ouvir, você se torna uma pessoa cheia de fé, você estabelece a sua vida sobre Jesus, que é construir sua casa sobre a rocha, e você passa a ser uma pessoa guiada pela palavra de Deus. Não ouça as vozes deste mundo e nem do maligno, ouça a voz do alto, olhe para o alto, viva o alto. Pastor, mas está difícil. Irmão, escute, se com Jesus no barco a gente passa dificuldades, imagine sem Ele. O problema e a pergunta é que a gente faz errada. A gente diz, Senhor, por que as coisas estão acontecendo? O problema deveria, sabe o quê? Você deveria falar o seguinte, Senhor, eu creio que eu terei vitória, não obstante aquilo que eu estou passando, porque Tu estás comigo. O próprio Jesus disse que nós teríamos aflições, mas Ele também disse, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus repreendeu aquele espírito da enfermidade daquela mulher, mandou aquele demônio embora. Lá em Lucas 11, para quê, gente? Lucas 13, perdão. Para que aquela mulher pudesse olhar para cima, para que ela pudesse glorificar o nome de Jesus. Então viva o dia de hoje, não é? Com os olhos voltados para cima. Olhe para cima. No sentido figurado, claro que você não vai sair na rua olhando para as estrelas, não é? Ou para o sol, sei lá o que for, mas no sentido figurado é, olhe para os céus, olhe para onde vem a sua resposta, porque tudo passa. Vou repetir, João 2,15, vai dizer, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não ame o mundo. Se eu mudo, se eu tiro esse princípio da minha vida, eu perco a direção. Irmãos, e está aí uma coisa, quem perde a direção sofre demais. Sabe, quem perde a direção tem muito desgaste na vida. Então, olha só as características de quem perde a direção em Deus. Tem muitos desgastes sem necessidade. Começa a andar em círculo. Sabe aquela pessoa que entrou na floresta sem bússola? Eu não sei se você já andou no mato, mas quem não consegue se orientar pelas estrelas, quem não consegue se orientar pelos os pontos cardeais, com o nascer do sol ao leste e o pôr ao oeste, ele se perde facilmente. E ele anda muito. E quando ele menos espera, ele diz para si mesmo, eu passei de novo, eu passei por este lugar outrora. Sabe? A pessoa se perde, se desgasta muito. Quem não tem direção, vive uma vida desgastada. Quem não tem a direção vinda dos céus, vive atemorizado. Será que vai acontecer? Será que essa profecia que estão dizendo na internet, que 3 dias de escuridão vai acontecer amanhã? É amanhã. Gente, cuidado, misericórdia. Meu pai, irmãos, acaba com isso. Amanhã eu vou estar logo cedo, 6:30 da manhã, fazendo minha educação física, com o sol a pino, alegre, renovado, sabe o quê? As misericórdias do Senhor sobre mim, super feliz. Vou tomar o café cedo, eu vou ler a palavra, sem luz artificial, com a luz do sol. Por que eu digo isso? Porque eu tenho paz e direção nele. Eu sou guiado, você precisa ser guiado pela palavra de Deus. Ela é quem diz o que somos. Quem não tem direção vive uma vida desgastada. Repreende essa palavra que está falando aos teus ouvidos, tanta coisa errada. Não ouça essas vozes. Quem não tem direção vive uma vida desgastada. Diz que uma vez, uma criança se perdeu numa floresta e ela andou até que não aguentou mais. E quando ela já estava desfalecendo no final da tarde, ela encontrou um senhor, cabelo grande, barba grande, tudo brancos, né, os cabelos brancos. E aquela criança disse, senhor, o senhor pode me ajudar? Ele disse, claro que eu posso. Ela falou assim, o senhor sabe onde fica a saída? Por que você está perguntando? Porque eu estou perdida. Então aquele homem olha para ela e diz assim, e eu estou perdido também desde quando eu tinha a sua idade. Sabe? Há pessoas desse jeito, desgastadas, porque não tem direção na vida. Se a palavra de Deus é a tua direção, irmãos, você não vai ser confundido. A Bíblia diz que aqueles que creem não ficarão confundidos. Se a palavra de Deus tem te guiado, você não ficará confundido. Se você está me ouvindo e dizendo, sabe, pastor, eu ainda não tenho essas experiências com a palavra. Você está ouvindo a palavra certa, na hora certa, com as pessoas aqui, todas certas. Não é a palavra de Deus. O Espírito Santo está na tua casa, te orientando, te guiando. Então, quem não tem direção, tem morte dos sonhos. Sabe aqueles sonhos de Jeremias 29:11, que Deus diz que tem coisas muito mais além para você, não é? Esses sonhos morrem.
Sabe Efésios 3:20, que diz que Deus tem infinitamente mais do que aquilo que nós imaginamos, pensamos ou pedimos? Esses sonhos vão morrer, porque só vão receber desses sonhos aqueles que recebem a palavra da direção dados pelo Espírito Santo. Sabe, queridos, Deus quer ressuscitar sonhos esta noite. Deus quer entrar na sua casa para ressuscitar os projetos que Ele tem confiado às tuas mãos. Mas você precisa fazer algo. Você precisa pedir perdão pelas vezes que você foi conduzido na direção errada, pelas vezes que você se deixou conduzir na direção errada. E você precisa pedir um novo direcionamento para que você caminhe em cima dele. Quem perde a direção, na verdade, perde o alvo, perde a perspectiva, começa a tropeçar nos pecados, começa a vacilar, começa a fazer coisa que não deveria. Quem perde a direção, meu amigo, perde a noção da voz de Deus. Segundo Crônicas 35, 20 a 24, conta a história de um rei chamado Josias. Este homem foi um dos melhores reis em Judá. Ele começou a reinar com 8 anos de idade, não é? E reinou durante alguns anos. Esse cara fez a maior Páscoa de todos os tempos, desde a época de Samuel. Ele estabeleceu homens de Deus, ele estabeleceu coisas na sua vida que tinham que ver com Deus. Foi um homem íntegro, um homem reto, um homem que temeu a Deus. Era bisneto do rei Ezequias, neto do rei Manassés, que não foi muito bom. Mas ele fez algo no fim da vida dele que foi desastroso. A Bíblia diz que quando o rei do Egito, chamado Neco, estabeleceu uma guerra contra os seus inimigos, ele se levantou e foi guerrear contra o rei. Ele não ouviu a direção de Deus. E chegando lá, esse rei disse para ele: olha, eu não estou guerreando contra você. E eu quero te dizer uma coisa, Deus está comigo. Sai da minha frente, volta para a tua casa e fica tranquilo. Mas ele não ouviu aquela palavra que vinha da parte de Deus. E ele não seguiu a direção de Deus. Sabe o que acontece? Ele se disfarçou, entrou no meio do exército e de repente ele foi alvejado por flechas. E ele voltou, irmãos, carregado e morreu na sua terra e fora sepultado. Por que ele morreu antes do tempo? Porque ele não ouviu a voz de Deus, a direção que Deus estava dando por meio de uma pessoa que inclusive era ímpia, não era da nação de Israel, mas que naquele momento estava produzindo a direção de Deus para a vida dele. Sabe, a gente precisa ouvir as pessoas certas. A gente precisa ouvir a direção que Deus tem para as nossas vidas. Eu sempre digo que há uma palavra que é para toda a igreja, mas há uma palavra para todo mundo, e há uma palavra específica para mim e para você. Há muitas pessoas dizendo, Deus me mandou fazer e não fez. Mas também há muitas pessoas que Deus manda fazer e não faz. Há muitas pessoas dizendo, Deus me mandou sair dessa igreja, chegou o meu tempo. E há muitas pessoas dizendo, não é, tudo errado, tudo revirado. Queridos, eu quero te desafiar essa noite. Ouça a voz do Espírito Santo. Será que é Deus mesmo que está falando isso ao coração? Será que existe tempo para você permanecer no corpo de Jesus e ir para um outro pedaço do corpo? Será que existe essas coisas pela palavra? Será que existe o medo do céu se escurecer e agora nesses dias e trazer grande frio sobre a terra e que você tem que juntar isso e aquilo na sua casa para você sobreviver? Irmãos, nada disso existe. São conjecturas do coração do homem. Mas Jeremias diz que o coração do homem é enganoso. Ei! O coração do homem é enganoso. A palavra de Deus, ela vem principalmente, primordialmente, por meio da sua palavra. Está aqui escrito. Tudo que é revelado é para o meu bem e para o seu bem. O que está em oculto, meu amigo, a gente não tem que ficar prescrutando, porque eu não sou adivinho, aliás, nem adivinho entra no reino dos céus. Mas se eu preciso mergulhar naquilo que está revelado, eu preciso entender a direção que vem dos céus. E é por isso que eu digo para você mais uma vez, nesta terceira parte da palavra, não mude a direção que Deus te deu. Não mude a direção que Deus te deu. As pessoas que vivem mudando de direção são aquelas que parecem, desculpe a palavra, como macacos que sobem árvores, e uma hora ele pega um galho que vai quebrar e vai cair, vai machucar muito,
e às vezes machucar muita gente também. Não mude a direção. Saiba que a nossa caminhada não é desta terra apenas, mas ela é metafísica, ela vai além daquilo que eu sou, além do que eu creio, ela é eterna. Eu só estou passando, não é? Por isso que eu preciso fazer bem o que eu preciso fazer, para eu deixar um rastro de luz, para eu deixar um legado no Senhor. Saiba que a nossa caminhada é para a cidade celestial, irmãos. Quem não sabe disso, ele não vive o medo de viver e ele não vive o medo de morrer. Paulo diz em Gálatas 2:20, né, que para ele tudo tanto fazia, ou morrer ou viver, para ele era lucro, era prêmio. Para ele vinha de Deus, não é? Então, quem vive com a direção do Senhor, ele não tem medo da morte e ele não tem medo da vida. Ele não tem medo de nada. Ele vive como se hoje fosse o seu último dia e ele acorda como se naquele dia fosse o seu primeiro dia. Sabe? Viva isso! Esqueça o que as pessoas falam. Quem não tem direção, ele sabe disso, não é? Quem sabe disso, quem sabe da direção, ele tem esperança. Quem tem direção do Espírito, ele tem esperança. A palavra de Deus diz assim, olha, 1 João 3,3, todo aquele que nele tem esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é purificador, como ele é puro, como ele é puro. Quem tem esperança, purifica-se, ou seja, quem tem esperança não vive uma vida parada, não é? É aquela palavra que o Sérgio Cortella ele fala, não é? Filósofo contemporâneo, inclusive. Ele diz que nós precisamos ter esperança não do verbo esperar, mas esperança do verbo esperançar. Quem tem esperança do verbo esperar, ele para e cruza os braços e fica dentro de casa. Deixa eu ver o que vão fazer por mim. Deixa eu esperar o auxílio do governo. Deixa eu esperar a coisa passar, a banda tocar. As coisas, eu não estou falando aqui que você tem que ser irresponsável, sair fazendo o que não deve, mas eu estou falando que quem tem esperança purifica a sua vida, como diz João. Ele está todos os dias dizendo, Senhor, eu retiro da minha vida, me ajuda a retirar o que não presta. Salmo 31:4 diz, sejam fortes e corajosos todos vocês que esperam no Senhor. Quem espera precisa ter fortaleza, precisa ter coragem. Coragem vem de duas palavras, coração e ação. Eu preciso estar agindo, meu amigo, preciso estar orando, eu preciso estar buscando, eu preciso estar liberando a palavra, eu preciso crer no milagre vindo ao meu encontro e à minha casa. Paulo diz em 1 Tessalonicenses 1:3, lembramos continuamente diante do nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus diz, sabe o quê? Eu trabalho até agora e meu Pai também trabalha. Esperança do verbo esperançar, que quer dizer buscar, ir atrás, seguir seus objetivos, não parar, não olhar para a esquerda nem para a direita. Só tem essa esperança quem tem a direção de Deus. Só tem essa ação quem tem a direção do Espírito Santo. Eu quero encerrar contando uma ilustração para você. Do corvo, que é um pássaro, uma ave de rapina, e do coelhinho. Diz que um dia essa ave estava lá em cima do galho, em cima de uma árvore, e ficava dia lá sem fazer nada o dia todo. E o coelhinho, olhando para ele, disse, seu passarinho, seu corvo, eu posso ficar aqui embaixo também sem fazer nada? E o corvo olhou para ele e disse assim, olha, coelhinho, você fica à vontade, pode sentar aí, fica aí sem fazer nada. E ele sentou sem fazer nada, e daqui a pouco uma raposa o avistou e foi lá e o comeu. Moral da história, meu amigo, quando você está num ambiente onde exige esperança, que requer ação de nós, você, se não fizer nada, vai virar comida. Eu quero essa noite te desafiar, sabe o quê? A agir, a seguir a direção. Eu quero te desafiar agora, por último, a seguir a direção, a agir, a pedir que o Espírito Santo traga a direção à tua vida, à tua casa e à tua família. Que Deus possa entrar na tua casa, que você possa viver essas experiências, que você possa viver essas experiências no Senhor. E eu quero orar com você, para que jamais, nunca,
você mude a direção em nome de Jesus.